Fala pessoal, iniciando aqui o nosso projeto para a AMC, certo? Vamos resolver uma bateria de 10 questões sobre o direito penal, a parte geral do que está previsto no edital de vocês. Vamos fazer 10 questões passando por todos os tópicos do direito penal, parte geral. Vamos iniciar com a primeira questão. Agente de Trânsito 2022. Sobre as espécies de infração penal, olha só, infração penal, o sistema brasileiro caracteriza-se por ser, falou em infração penal em espécies, tem que vir à mente de vocês que o Brasil adota o sistema bipartido ou dicotômico, no qual são espécies de infração penal, crime e contravenção. Então, infração penal é um gênero, do qual são espécies crime e contravenção. Logo de cara, o nosso gabarito é o item A de alfa. Vamos para a próxima questão. Aqui vai ser objetivo, pessoal. Vai ser uma revisão por meio de questões. Próxima questão. Questão 2 aí. Agente de polícia de Goiás. Sobre o sujeito da infração penal. Olha só. Sobre o sujeito da infração penal tem-se que A. Nos denominados crimes vagos, não se faz possível determinar o sujeito passivo. Esse já é o nosso gabarito. Esse é exatamente o conceito de crime vago. É um crime onde não há um sujeito passivo determinado. Exemplo, artigo 33 da Lei de Drogas, onde o sujeito passivo é a sociedade, um ente sem personalidade jurídica. Artigo 33, que trata do tráfico de drogas. B. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo nos crimes contra o sistema financeiro. Errado. Pessoa jurídica só pode praticar crime ambiental, segundo a legislação brasileira. Certo? Só pratica crime ambiental. C. Os crimes de concurso necessário são aqueles que necessitam da participação de mais de um autor. Até aqui está correto. Agora o erro está em todos imputáveis. Não. O crime de concurso necessário pode sim contar com inimputáveis. D. Sujeito passivo do crime e prejudicado pelo crime sempre se reúnem na mesma pessoa. Errado, pessoal. Sujeito passivo do crime e prejudicado pelo crime sempre se reúnem na mesma pessoa, nem sempre, embora na maioria dos casos se confundam os institutos, mas nem sempre. Por exemplo, no homicídio, um crime de homicídio, tem lá o morto. Esse foi o sujeito passivo, porém a família do morto, todos esses são prejudicados por esse delito, certo? Então, o erro desse item é o quê? Sujeito passivo do crime e prejudicado pelo mesmo crime sempre se reúnem na mesma pessoa. Item incorreto. Próxima questão. Questão aí da PM do Amapá sobre tipicidade. Em direito penal, a tipicidade permite-nos identificar a descrição feita pela lei da conduta proibida. A descrição feita pela lei da conduta proibida. B. A correlação da conduta com o que foi descrito no tipo. A correlação da conduta com o que foi descrito no tipo. C. E ele quer tipicidade. A relação de causa e efeito. D. O fato típico, antijurídico e culpável. E. O fato típico e culpável. Pessoal, tipicidade, que o nosso gabarito vai ser o item B de bravo, é a correlação da conduta com o que foi descrito no tipo, certo? Tipicidade é a subsunção dos fatos que se enquadram ou não na norma. Isso é tipicidade. O homicídio, a norma prevê matar alguém. Se alguém morre no plano fático, ocorre a tipicidade. É isso, é a correlação da conduta com o que foi descrito no tipo.
O item A diz que a descrição feita pela norma da conduta proibida. Isso aqui, pessoal, é o tipo penal. É o tipo penal e não tipicidade. Que é a descrição feita pela lei da conduta proibida. C. A relação de causa e efeito. Isso aqui, pessoal, é o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. D. O fato típico, antijurídico e culpável. Aqui seria os 3 substratos do crime. E o fato típico e culpável também não tem nada a ver com tipicidade, certo? Portanto, o gabarito aí, tipicidade é a correlação da conduta com o que foi descrito no tipo. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Inspetor de guarda portuário. O Código Penal brasileiro elenca algumas situações em que, por mais que o agente tenha praticado o fato, o mesmo não responderá pelo crime. Assim, quem pratica a conduta em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, não responderá pelo crime em razão da exclusão da ilicitude, pessoal, ou antijuridicidade. Poderia vir exclusão de ilicitude ou antijuridicidade. Gabarito, item B de bravo. Próxima questão. Questão aí, agente de polícia de Pernambuco, concurso aí que está prestes a sair. São elementos da culpabilidade. Ação e omissão são elementos da culpabilidade? Não. Aqui são elementos que integram lá a conduta. Condutas omissivas ou omissivas. Aqui faz parte da conduta. B. Legítima defesa e estado de necessidade. Aqui faz parte lá, são as excludentes de licitude. Aqui são as excludentes. Não são elementos da culpabilidade. C. Imputabilidade. Sim. Potencial consciência da ilicitude, sim, e exigibilidade de conduta diversa. Esse é o nosso gabarito. São elementos da culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Dolo e culpa se estuda lá no fato típico, não é elemento da culpabilidade, aqui é lá no fato típico. E exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal também é uma excludente, são excludentes de ilicitude. São excludentes. Portanto, nosso gabarito, item C de Charlie. Próxima questão. Questão 6, PM de Santa Catarina. De acordo com o Código Penal vigente, são causas de extinção da punibilidade, exceto. Ou seja, ele quer a exceção. Confissão do agente, esse já é o nosso gabarito. A confissão, pessoal, é uma atenuante. É uma atenuante. E não causa de extinção da punibilidade. Morte do agente, perfeito. Se morreu, acabou. Anistia, graça ou indulto também são causas que extinguem a punibilidade. E pela renúncia do direito de queixa, ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Cuidado que a banca gosta de trocar esse termo aqui por crimes de ação pública, certo? É ação privada, aqui está correto. Só estou chamando a atenção que várias questões trocam esse ação privada por ação pública, certo? Portanto, aí, não faz parte das causas de extinção da punibilidade a confissão do agente, que é uma atenuante. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Questão aí da FCC 2022, questão recente. César é açougueiro e está trabalhando regularmente no freezer do açougue quando uma pessoa, fugindo da polícia, se esconde atrás de algumas peças de carne. Sem que César tenha percebido,
Ao terminar seu turno, cansado, César acaba jogando uma enorme faca em direção a um armário. Momento em que a faca acaba por acertar fatalmente o fugitivo. Sobre a conduta de César. Trata-se de caso de exclusão. Aqui, pessoal, o tema é erro de tipo. Erro de tipo. Certo? Ou erro de proibição. Lembrando que o erro de tipo é a falsa percepção da realidade, pessoal. Erro de tipo é uma falsa percepção da realidade. Eu não sei o que eu estou fazendo, certo? E esse é o nosso gabarito. O gabarito aqui vai ser exclusão do dolo por erro de tipo. Olha só, que o César Salgueiro, ao terminar o seu turno, ele acaba jogando uma enorme faca em direção a um armário. Momento em que a faca acaba por acertar fatalmente o fugitivo. Ou seja, ele não tinha ali a percepção de que o fugitivo se encontrava escondido no armário. Existe uma falsa percepção da realidade, certo? Ele não tem ali a consciência do que ele está fazendo, certo? Se ele soubesse, ele não jogaria a faca no armário. Então, e o erro de tipo, o que é que ele exclui? Se o erro de tipo for inexcusável, certo? Se for inexcusável, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Agora, se for excusável, que é o caso da questão, aqui o erro de tipo ele é excusável, que é o mesmo que desculpável. Desculpável. Vai excluir dolo e culpa. Portanto, aqui o gabarito vai ser exclusão do dolo por erro de tipo, certo? Só para o descargo de consciência das demais questões. Exclusão da imputabilidade, não. Exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, não. Do dolo por erro de proibição, não. O dolo é excluído no erro de tipo. É a cara negativa do dolo. E exclusão de ilicitude, não. Certo? Gabarito aí da questão 7, item A de alfa. Vamos para a próxima questão. Questão 8ª aí. IDECAN 2021. Turista estrangeiro que chega ao Brasil portando munição sem saber que sua conduta é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Poderá alegar a ausência de... Pessoal, de novo diferenciando o erro de tipo do erro de proibição. Erro de proibição. No erro de tipo, a gente acabou de fazer uma questão, aqui é uma falsa percepção da realidade. Aqui é uma falsa percepção da realidade. Lembra do exemplo do caçador, que ao ver um arbusto se movendo, ele atira pensando que é um animal, quando na verdade era outro caçador, certo? É uma falsa percepção da realidade. Isso é erro de tipo. Já o erro de proibição é uma falsa, aliás, é uma errônea interpretação da lei. O sujeito interpreta mal a lei, ou desconhece a lei, ou interpreta mal, que é o caso aqui desse turista. Aqui, ó, turista estrangeiro que chega ao Brasil portando munição sem saber que sua conduta é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ele sabe que traz a munição, só que ele desconhece que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe. Então, ele poderá alegar ausência de... Aqui o gabarito vai ser... poderá alegar ausência de ilicitude? Não. Ilicitude são lá as excludentes, né? Legítima defesa, estado de necessidade... Excludente de tipicidade pela falta de dolo? Não, aqui ele tem consciência e vontade que traz a munição. Então, não exclui o dolo. Excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa? Não, ele poderia agir de outro modo, absurdo. Item E, conduta penalmente relevante? Pessoal, aqui ele quer saber o que ele poderia usar para alegar a ausência aqui desse desconhecimento de trazer essa munição para o Brasil. Aqui o gabarito vai ser o item A. Poderá alegar ausência de culpabilidade pela falta de potencial consciência da ilicitude. Esse é o nosso gabarito. Então,
Basta fazer essa distinção. Erro de tipo é uma falsa percepção da realidade. Já o erro de proibição é uma falsa interpretação, uma errônea interpretação do ordenamento jurídico, das leis. Vamos para uma próxima questão. Questão aí da PM do Espírito Santo agora de 2023. Olha lá, o Código Penal em seu título 3 traz definições relativas à imputabilidade penal. Levando em conta as premissas ali contidas, é possível afirmar que: item A. Os menores de 18 anos não são penalmente inimputáveis, até porque são sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Errado, pessoal. Todos sabem que o menor de 18 anos não pratica crime, certo? Ele pratica ato infracional. B. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal? Não, pessoal. A embriaguez que vai excluir a imputabilidade é aquela decorrente de caso fortuito ou força maior. Ou força maior. C. A emoção ou a paixão não exclui a imputabilidade penal? Esse é o nosso gabarito. A emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal. D. O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve ter sua pena reduzida de 1 a 2/3? Não, pessoal, aqui ele é isento de pena. Ele é isento. Não é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Errado por causa desse não aqui, pessoal. É justamente aqui a explicação do item B. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, nesse caso da embriaguez, em decorrência de caso fortuito ou força maior, ele é isento de pena. O não aqui torna a assertiva incorreta. Próxima questão. Nossa última questão de hoje. O concurso de pessoas para a prática de crimes ocorre quando a infração penal é cometida por mais de um indivíduo, sendo exigidas, dentre outras, as características de... Gabarito aqui, pessoal, item C, pluralidade. Pluralidade de agentes e relevância causal das condutas. Olha só, o item A é errado, independência dos atos e condutas idênticas. Vínculo subjetivo e participação igualitária das condutas não precisa. Precisa ser o quê? Uma participação aqui relevante. Tem que ser uma participação relevante. Relevante. E aqui no item D, que também está errado, vínculo objetivo. Não, o vínculo aqui, o liame, é subjetivo entre os sujeitos. É o liame subjetivo. Certo? Pessoal, aí abordamos aí 10 questões da parte geral de forma mais objetiva possível. Esse foi o objetivo aqui desse vídeo. Até uma próxima, um abraço e até mais. Fiquem com Deus.